Fala galera, aqui é Júlia, aqui do Café com Júlia. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, escritora e também trabalho com educação. E hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do curso de jornalismo. Vale a pena fazer jornalismo? Faça café e vambora! Então, gente, esse vídeo tá sendo um pouquinho diferente dos outros aqui do canal. Eu resolvi fazer ele mais em tom de desabafo, né? Como se fosse uma conversa mesmo, que levando para um lado mais de formalidade, atrelada aí ao jornalismo. Mas vambora! Vai ser um vídeo que vai servir de dica para quem tá cursando a faculdade de jornalismo, para quem tá quase terminando, para quem tá pensando em começar a faculdade de jornalismo. Espero que vocês gostem. Bom, em primeiro lugar, contextualizando aí a coisa toda, eu decidi fazer jornalismo porque eu era uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Eu lembro que no final do ensino médio, quando eu já estava pensando em qual curso eu faria, qual carreira eu seguiria, eu lembro que jornalismo e roteiro foram opções que surgiram à minha mente. Mas eu acabei ficando com jornalismo mesmo por conta do leque, que eu sabia que seria maior, né, de áreas e oportunidades que eu teria aí dentro do mercado de trabalho, né, para me especializar. Então, eu comecei a fazer jornalismo, eu tinha quase 18 anos, porque eu entrei na faculdade, eu acho que uma semaninha antes de fazer 18 anos, eu faço aniversário em fevereiro. Então, eu lembro que foi uma experiência, assim, muito nova mesmo, porque eu tinha acabado de sair da escola, eu fui direto pra faculdade, eu nunca tinha trabalhado, nem tido nenhuma experiência, literalmente, nem no mercado de trabalho, nem, né, no ensino superior. Foi ali minha primeira experiência mesmo. E a faculdade se mostrou muito interessante pra mim, porque, em primeiro lugar, eu lembro que o meu primeiro dia de aula eu odiei. Eu odiei porque eu percebi, primeiro eu vi, né, que as minhas matérias eram empreendedorismo e raciocínio lógico. E assim, no meu primeiro período de jornalismo, eu queria o quê? Fazer TV, rádio, enfim, eu queria estudar jornalismo. Eu não tava ali pra aprender a calcular conjunto, né? Eu achava que isso era coisa da escola. Então, eu lembro. E além disso, é uma sala de aula cheia de pessoas mais velhas, mais novas, aquela mistura mesmo, e aquilo me deixou tipo, caraca, eu não quero isso. Acho que eu vou ser. Eu sou de faculdade particular, então eu lembro que eu falei, cara, acho que eu vou tentar o Enem de novo, vou tentar fazer uma UERJ, vou tentar entrar numa federal da vida. Me frustrou muito, porque. E eu também não conhecia ninguém, literalmente. E aí, e o que me frustrou também foi que no primeiro período da minha faculdade, a grade era fechada, né? Então, tipo, minha grade já estava pronta e eu só ia, né, frequentar as matérias lá que já estavam pré-determinadas pra mim. E aí eu lembro que eu só estudava 2 dias na semana. E assim, sair da escola que eu estudava de segunda a sexta, sendo que tinha dias na semana que eu fazia matéria à tarde na escola também, foi um baque muito grande na minha rotina. E aí eu lembro que eu fiquei tipo, cara, é só isso? É literalmente só isso e empreendedorismo e raciocínio lógico? Beleza, fui resiliente ali nos meus primeiros 2 segundos da faculdade, que eu já tinha odiado. E eu lembro que pouco mais de uma semana ou algo do tipo depois, eu conheci umas meninas, a gente fez amizade, foram amizades que eu levei ali até o final da faculdade, enfim, uma galera muito legal mesmo. E eu me encontrei, vou botar dessa forma. Porque mas vou ser bem honesta, que a partir do segundo período em diante que eu realmente curti a faculdade. Porque os primeiros períodos você tem matérias
muito afins, né? Muito juntas com o curso de publicidade, o curso de marketing. E eu lembro que naquela época eu odiava estudar marketing, eu odiava esportes, eu odiava rádio. Eu vi o jornalismo como, olha, eu vou escrever para um site, eu vou talvez entrar até no jornalismo de TV, mas por bastidores, né? Porque quando você tá fazendo jornalismo, as pessoas ficam lá, sai aparecendo no Jornal Nacional. Não. Essa nunca foi meu propósito, tá? Desde o primeiro segundo, já deixar isso aqui bem claro. Aí eu lembro que eu tinha todas aquelas matérias de coisas que eu não tinha afinidade. Eu tava muito perdida. O começo da faculdade foi um bronco, assim, pra mim. Pra eu entender o que eu gostava e o que eu... Enfim, que área que eu ia atuar, todas essas questões. E o que foi fundamental, determinante pra mim. Networking. Isso, assim, em toda e qualquer área, né? A gente hoje em dia fala muito sobre o networking e naquela época foi muito indispensável para eu conseguir as propostas e, enfim, a experiência que eu fui tendo ao longo da faculdade. Mas eu diria que o networking, assim, você ir atrás de trabalho voluntário. Porque eu lembro que nos primeiros períodos da faculdade eu fiz um estágio voluntário num site e voltada para área de comunicação. E depois desse, eu consegui um estágio numa agência de publicidade, onde eu fiquei, eu acho que 3 meses, 4 meses, por aí. Foi pouquinho tempo, mas também foi muito proveitoso e muito bom pro meu currículo. E, cara, cada passo que eu fui dando, cada experiência que eu tive, me ajudou demais. Porque foi puxando o outro, no sentido de, graças ao meu primeiro estágio, que foi trabalho voluntário, eu aprendi a mexer nas plataformas de blog. Eu aprendi a mexer no WordPress, eu aprendi várias coisas ali do WordPress que me ajudou depois no meu estágio na agência de publicidade. Realmente, uma coisa foi puxando a outra. Uma experiência minha foi chamando a outra e me deixando me sair bem aí cada vez, né, em cada uma ali. E além do networking, uma coisa também muito interessante é você estar integrado no que a sua faculdade oferece. Eu lembro que quando eu procurei a faculdade de jornalismo, eu fui para particular, então eu fui muito numa pesquisa, assim, de, bom, se eu vou fazer jornalismo, eu preciso que a minha faculdade tenha um estúdio de comunicação, ela tenha um estúdio de foto, filmagem, porque eu preciso estar por dentro, né, dessas tecnologias, de todos esses mecanismos, porque o jornalismo abre muitas portas e eu não sei aonde eu vou parar, então eu quero estar antenada de tudo. Eu sempre fui muito assim. E aí, quando eu achei a minha faculdade, eu sou formada pela Unicarioca aqui no Rio de Janeiro, lá tinha um estúdio lindo, incrível, assim, de foto e tal, filmagem, e foi o que me ajudou muito a ir fazendo trabalhos durante a faculdade. E também tem esse ponto, os trabalhos que você faz durante a faculdade. Algumas disciplinas, né, vão oferecer, tem como pré-requisito você fazer um trabalho em grupo e tudo. E por mais que exista toda a coisa do meme, do trabalho em grupo, é muito importante você se dedicar e você escolher bem as pessoas com quem você vai fazer esses trabalhos em grupos. Porque eu lembro que, conforme eu utilizava o estúdio, né, de foto e de filmagem, eu ia colocando aquilo no meu portfólio. E eu ia aprendendo a mexer nas câmeras, eu ia aprendendo a mexer em basicamente tudo que funcionava ali. E isso me ajudou muito, porque todo curso você tem as horas extras, né? Eu não sei como é que é chamado no seu curso, na sua faculdade, mas lá onde eu me formei era a hora PAC. É uma hora que você faz extra, tudo extra, tipo assim, curso de inglês, cinema, teatro, como é que fala? Uma gravação de fotos, enfim. Tudo isso conta como hora extra que você precisa se formar no seu curso. Então, tudo isso, ao longo da faculdade, foi me ajudando muito a ter essas horas extras. E eu lembro que no meu último período, eu não precisei me preocupar com hora extra, porque eu já tinha entregue todas. E isso é algo que a maioria dos universitários deixam sempre pro final. E aí, no final, ficam desesperados, procurando curso, procurando peça de teatro, qualquer coisa que dê pra colocar ali na documentação da faculdade para conseguir se formar. Então, isso também é muito importante. Você, quanto mais puder participar e tiver esse portfólio mesmo que você vai construindo ao longo da faculdade, é maravilhoso, porque aí no final você só fica focado no seu TCC e nas matérias que você precisa para terminar.
E aí, falando sobre o TCC. Bom, eu já deixei aqui já no canal vários vídeos falando sobre como foi fazer meu TCC. Vocês podem observar lá, vou deixar linkado aqui também. Porque foi uma luta. Eu fiz o TCC sozinha, fiz um documentário. Então, foi luta do começo ao fim. Mas foi muito gratificante, porque, né, foi meu primeiro trabalho ali que eu tive muita responsabilidade, né? Eu tava sozinha, então eu tinha que lidar com prazos, um orientador também. E, nossa, eu nunca senti uma emoção tão forte quanto a do dia que eu apresentei meu TCC. E eu lembro que no final da faculdade eu tava tão desesperada porque, né, são 4 anos de jornalismo e eu queria fechar naqueles 4 anos. Eu não queria ter que fazer um ano a mais e tal. Enfim, durante a faculdade inteira eu me preocupei muito com essa questão de tempo, porque eu também tava muito cansada. Eu já trabalhava, eu acho que eu comecei a trabalhar, se não foi no meu primeiro ano de faculdade, eu acho que foi no meu primeiro ano de faculdade, na metade do meu primeiro ano, eu comecei a dar aula de inglês. Então, eu comecei a trabalhar, eu já tava, tipo, muito cansada, eu não queria mais fazer faculdade. Eu, literalmente, eu lembro que no meu último período, eu tava fazendo o meu TCC e mais 7 matérias. E aí, quando eu ia pra faculdade pra fazer prova daquelas matérias, eu ficava, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui ainda? Eu não acredito que uma hora dessa eu tô fazendo prova de faculdade. Cara, eu não aguento mais isso aqui. Sabe, tipo, eu realmente cheguei ali no meu limite de, tipo, deu, eu não quero mais isso não, chega. Nem esperava que ia fazer uma outra faculdade, né, mas enfim. E aí, no meu último período, eu fiz meu TCC, peguei matéria em um outro campus, da outra unidade, né, da faculdade, peguei matéria online, peguei um monte de coisa pra eu conseguir me formar logo. E mal esperava eu que numa das matérias eu ia ser reprovada, mas eu recorri e tal, enfim, deu tudo certo. Mas, né, porque tem até aquele meme na internet que entrar na faculdade é fácil, o difícil é sair dela. Parece que eles fazem de tudo pra te deixar lá. Então fica ligado nisso também. Mas essa entrega de documentos com antecedência é fundamental. Você tem sempre que... O problema nosso é que a gente tá muito acostumado a viver o presente, se preocupar com o agora, com entregar a tarefa que é pra entregar daqui a 5 minutos. E não com daqui a 1 mês, 2 meses. Então, tem que ter esse planejamento a longo prazo. Quanto mais você se planejar a longo prazo, entender como é que vai ser quando você vai se formar, o que você vai fazer, todas essas questões, mais as coisas vão ficar alinhadas e desenhadas pra você. Você não vai ter que lidar com nenhum imprevisto também. Então, assim, do balanço geral, né, fazer trabalho voluntário, entregar essas horas extras se a sua faculdade tiver que entregar, fazer os estágios, preparar um currículo legal para você também ir colocando suas experiências, façam cursos online. Lá no meu Instagram e também no meu site eu já fiz várias matérias, posts, enfim, sobre plataformas que vocês conseguem fazer cursos online de graça. Tem curso online de comunicação, de empreendedorismo, de liderança. Todos esses cursos são muito legais para você colocar no seu currículo e também demonstrar experiência, demonstrar que você, né, procura se especializar. Isso, com certeza, é muito legal e é um diferencial. Além, claro, de idiomas. É indispensável que você fale outra língua além do português. E falando um pouquinho a respeito do mercado de trabalho. O jornalismo é uma área que ela é muito... Eu vejo como fechada, né? Você vê que eu, durante a faculdade, enfim, até no final da faculdade, vários colegas que estudaram comigo foram para sites e empresas bem grandes, com nomes muito grandes e tal. Mas grande parte ainda, tipo, ou mudou de área ou foi pra outra área. E eu já vi uma pesquisa também dizendo que uma das primeiras áreas, assim, primeiros cursos que a pessoa se arrepende de fazer é o jornalismo. Porque você, é o que a gente chama aqui muitas vezes, né, quando a pessoa vai pra uma grande empresa ou algo do tipo, é indicada, ou então de fato, né, passa no processo seletivo e tal, tudo direitinho. Mas eu vejo, de fato, como uma área muito fechada, minha opinião, no caso. Mas o que você pode fazer para poder se destacar e tal? Esses cursos e você ter um networking o máximo possível. Não é aquela coisa do tipo, fiz a minha aula, vou pra casa e pronto. Não. É você andar pela faculdade, falar com as pessoas. Quando você for fazer trabalhos em grupo, se puder usar os estúdios da faculdade, enfim, a estrutura que a faculdade oferecer, melhor ainda. O negócio é, quem não é visto não é lembrado.
Então, quanto mais você colocar sua cara ali, mais as pessoas vão lembrar de você também pra te oferecer, enfim, te beneficiar de alguma forma. Isso também é muito importante. No final da faculdade, eu já dava aula, né? Foram 4 anos de faculdade, então eu já tava aí entre meu terceiro e quarto ano dando aula de inglês. E eu, na época do TCC, tava meio pirada assim e falei, cara, preciso distrair a cabeça, enfim. E eu comecei a ver jogos do meu time, jogos de futebol. Eu nunca gostei de futebol, nunca entendi de futebol. E eu lembro que aquilo ali se tornou um prazer pra mim muito grande, uma fuga, assim, da minha realidade pesada e cansativa. E aí eu peguei e decidi que eu ia entrar pra área de esportes ali. Terminando a faculdade, no meio de um TCC, eu pensei, é isso. Eu quero isso. Até aquele momento eu tinha tido experiências, né, em agências de publicidade, como social media, né, que é a profissional que cuida das redes sociais de outras pessoas. E ok, mas eu queria algo a mais. Eu queria, né, um ponto ali fora da curva. E aí eu lembro que um site que produz notícias do meu time abriu vaga. E eu fui, mandei meu currículo, fiz o que era preciso para fazer o processo seletivo deles e passei. E com isso eu entrei na área de esportes, que eu tô aí desde então, acho que já eu me formei em 2019. Eu tô desde 2019 no site, fazendo notícias sobre o Fluminense, cobrindo os jogos do Fluminense, conheci muita gente na área também, isso é muito legal. E me levou, enfim, me deu oportunidades muito grandes. Eu sou muito grata, eu gosto muito, é algo que eu realmente faço por prazer, sabe? Então, isso também foi algo aí muito, assim, fora da curva pra mim. E entra no assunto, Júlia. E aí, você desistiu de jornalismo? Porque eu brinco, né, que eu me divido entre duas áreas. Porque eu sou coordenadora de uma escola e eu também sou jornalista. Então, eu brinco dizendo que de segunda a sexta eu sou coordenadora e sábado e domingo eu sou jornalista. Porque o jornalismo, ele acabou sendo um grande aliado pra mim pra fazer o trabalho online, né? Graças a Deus a gente tem aí, né, um computador e tudo direitinho, a internet que conecta a gente em questões de segundo. Isso com certeza é algo muito facilitador, mas atualmente, né, eu fiz um MBA, né, como eu botei também vídeo aqui no canal contando um pouquinho da experiência em marketing, que é uma área que eu uso bastante ainda, né, por conta de redes sociais. Eu ainda trabalho produzindo conteúdo para redes sociais também, de clientes, no caso. Os clientes, eles procuram a mim, ao meu sócio, e a gente faz conteúdo para as redes sociais dessas pessoas. Enfim, e agora, recentemente, eu decidi fazer minha segunda faculdade. Eu entrei pra área de pedagogia agora. Não vou nem dizer entrei pra área, né? Porque eu dou aula desde os meus 17, eu tenho 25, desde os meus 18, eu tenho 25. Então, eu já tô bastante tempo na área da educação. Eu sinto que a área, a coisa toda da sala de aula e tal, é meio que um dom. Eu sempre gostei muito, eu vejo muita facilidade nisso. E o jornalismo sempre foi algo que eu realmente sentava, estudava e eu meio que desenvolvia em mim, né? E fui desenvolvendo, claro, ao longo do tempo. Então, eu já cheguei num período da minha vida muito difícil, que eu contei muito com a minha terapeuta também pra entender. Eu vou largar o jornalismo? Eu vou seguir na área da pedagogia? O que eu quero aqui pra minha vida? Porque o jornalismo, ele sempre foi algo que eu me esforçava mais pra estar ali fazendo. Eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar muito mais. Mas sempre foi um hobby, algo leve pra mim. E a educação é a contrapartida mesmo, porque a educação sempre foi o dom, algo que vinha com muita facilidade, muita naturalidade de mim, mas ao mesmo tempo muito estressante, né? A gente sabe como é trabalhar com educação no nosso país, né? Os desafios que a gente encontra todos os dias, a questão de engajamento de alunos, enfim, né? N questões. E como coordenadora, então, né, num cargo de liderança, é mais delicado ainda. Então, isso foi algo que, dois polos que sempre ficaram ali em puro conflito na minha mente, mas que atualmente eu lido muito bem com isso, entendendo que eu vou me especializar na área que hoje em dia é o meu ganha-pão, é o que me sustenta, né? E no caso, a educação, né, a pedagogia.
E enquanto eu consegui também conciliar com o jornalismo, trabalhando online, fazendo esses jogos, fazendo essa cobertura de jogos finais de semana, enfim, trabalhando, né, de forma online, é muito tranquilo. E por isso que eu me digo aí meio como Hannah Montana, né? Eu vivo aí em 2 mundos completamente diferentes, mas sou eu, né? Isso também demorou muito pra eu entender que eu não precisava me definir e me encaixar dentro de uma dessas caixas, a caixa do jornalismo ou a caixa da educação, né? A Júlia são as 2 caixas, né? Isso faz parte de quem eu sou hoje. E isso me ajudou muito também. A gente fala muito sobre o quanto é difícil você ter 16, 17 anos e você ter que escolher um curso que é o que você vai fazer pro resto da sua vida, o quanto é difícil você, tão novo, escolher ali a faculdade que você vai ter que fazer pro resto da sua vida, blá blá blá. E eu acho que a gente também fala muito pouco do adulto frustrado, do adulto que também se vê perdido, do adulto que termina uma faculdade e pensa, mas eu vou fazer uma especialização nisso? E se eu tentasse uma outra faculdade? Porque isso não me dá dinheiro atualmente. Não é daí que eu tiro meu sustento. Então, o que eu faço com esse diploma? Eu guardo na gaveta? Enfim, são conflitos, são perguntas, são sentimentos que talvez a gente leve pra vida inteira. Então eu acredito que é indispensável a gente ter um profissional acompanhando a gente, né? Seja um terapeuta, seja terapeuta vocacional, enfim, tem uma palavra aí pra pessoa também que ajuda a respeito de profissões, né? Mas eu acho que, no mais, é isso. É muito importante a gente ter plena ciência de tudo que tá na nossa mesa e que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, daquilo que impulsiona a gente, sempre levando em conta o que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem no momento. Então, eu optei por me formar em jornalismo, me especializar na área de marketing e também seguir agora, no caso, para a área da pedagogia. Amanhã ou depois pode surgir uma oportunidade imperdível para mim na área de jornalismo, sabe lá o que pode acontecer ou não. Ou pode surgir uma oportunidade incrível na área de pedagogia também. Então, de qualquer forma, são 2 áreas que me fazem muito feliz e que são quem eu sou hoje. Nada tá perdido. E quanto mais você puder estudar, quanto mais você puder conhecer pessoas, faça. Porque eu acho que os estudos e o nosso conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje, pessoal.